Fala, torcedor vascaíno, o Pedrinho confirmou que o Felipe vai ser o treinador do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Mas será se ele permanece no cargo para 2025? Deixa sua opinião nos comentários que é importante. E o Cincinnati dos Estados Unidos tem até domingo para exercer a compra do atacante Orediano por 3 milhões de dólares. E o Pedrinho diz que o Ramon Dias é ingrato ao Vasco e que não sabe realmente o tamanho do clube. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar para os seus amigos vascaínos que gostam de conteúdo do Vasco, tá bom? Então é mais ou menos isso, agora vamos para as informações. Para quem não tá sabendo, ontem teve coletiva do presidente Pedrinho. Após ele demitir o Rafael Paiva, ele prometeu que ia fazer uma coletiva no dia seguinte, que foi na segunda-feira, que foi ontem, e aconteceu. E vamos lá. Ele já anunciou que o Felipe vai ser o treinador do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Felipe é um cara muito capacitado. É um cara que tem todas as licenças da CBF. Está no dia a dia dos treinamentos. Conhece todos os atletas, características individuais e personalidade. E para uma reta final de 3 jogos, seria um risco você trazer um treinador jovem. Ele está querendo dizer um treinador da base. Seria um do Sub-17 ou também do Sub-20, seja o que for. Sendo que você precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Então tá aí. Ele confirmou, né, que o Felipe realmente vai ser o treinador do Vasco até o final de 2025. Só que na coletiva ele não falou nada sobre 2025, né? Ele falou que pode até analisar, dependendo desses 3 últimos jogos aí do Vasco e tudo mais, dos últimos 4, né, perdão, ver como que vai ser. Se for bom realmente, aí, cara, talvez eles analisem pro Felipe ficar pro ano que vem. Eu peço a sua opinião pra você colocar nos comentários. E aí? Aceitaria o Felipe pro ano que vem pra ser treinador do Vasco? Eu, particularmente, não aceitaria. Vamos lá. O Nils Colina colocou o seguinte: o planejamento da diretoria é manter Felipe no dia a dia, mas não como treinador. O ídolo deve assumir uma função permanente na comissão técnica ou treinar alguma categoria da base a partir de 2025. Então, eu fiz essa pergunta para vocês aí, torcedores vascaínos. Essa informação sai pelo Tébaro Schmidt, tá? Do Globo Esporte. Foi antes da coletiva do Vasco, ok? Então o quê? O Pedrinho na coletiva ele falou que talvez, óbvio, se esses 3 últimos jogos do Vasco agora for muito bom e tudo mais do comando do Felipe, talvez eles possam pensar no Felipe para 2025. E aí deixa sua opinião nos comentários, por isso que eu pedi, tá? Mas o planejamento do Vasco, de acordo com o que está acontecendo dentro do clube e tudo mais, é manter o Felipe no dia a dia do clube, mas não como treinador, tá? O ídolo deve assumir uma função permanente na comissão técnica, tá? Ou treinar algumas categorias de base, talvez sub-20, sub-17, seja o que for, tá? A partir de 2025. Lembrando que ele era o diretor técnico do Rafael Paiva, tá? Ele era o diretor técnico ali, é o cara que ficava nos treinamentos, no dia a dia do clube realmente, com os jogadores, como treinador Rafael Paiva. E aí, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos jogos aí do Vasco, né? Espero que ele consiga fazer um bom trabalho com esse time do Vasco, né? Que a gente precisa desses pontos. Por mais que a gente não quer o Felipe pro ano que vem, né? Como treinador, mas a gente espera e a gente vai festejar se ele conseguir essas vitórias, esses jogos importantes. Temos 2 jogos importantes dentro de casa, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro. São jogos muito importantes pra gente, tá bom? Tem um Cuiabá também, que é um time já rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem uma certa possibilidade de ganhar, né? A gente entra como, vamos dizer, favorito. Mas enfim, esses times que estão sendo rebaixados praticamente estão dando mais trabalho do que os clubes que não estão rebaixados, né? É algo que é bizarro, inclusive. Então aqui, ó, o ídolo Felipe assume o time do Vasco, mesmo sem bom retrospecto como técnico. Por isso que eu falei pra vocês que eu não aceitaria o Felipe pro ano que vem, tá? Porque o retrospecto dele como treinador não é tão bom, na minha opinião. E vocês vão saber o porquê. O diretor técnico fez campanhas ruins no Campeonato Carioca por times pequenos. A demissão de Rafael Paiva abre caminho para o ídolo do Vasco comandar o time nos 3 últimos jogos da temporada. O atual diretor técnico, Felipe, assumirá o cargo, enquanto a diretoria vascaína vai em busca de um profissional para 2025. Ele e o presidente do clube, Pedrinho, são amigos e chegaram a trabalhar juntos no Tigres em 2017. Esse foi o primeiro clube de Felipe como treinador, tendo como auxiliar hoje
o dirigente. Os primeiros trabalhos, entretanto, a parceria durou 7 jogos com uma vitória, 3 empates e 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Os dois seguiram caminhos diferentes. Felipe desde então assumiu o clube de menor expressão, né? E praticamente todos obteve retrospectos ruins. Apesar de apostar em times com posse de bola, troca de passes e que propusessem o jogo. O melhor desempenho foi pelo Bangu em 2021. Pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, nada empolgante. 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em 16 partidas, sendo eliminado na segunda fase da competição. Campanhas ruins no Carioca. Na última temporada, na temporada seguinte, entretanto, venceu 2 jogos de 11 do Campeonato Carioca, ficando em penúltimo lugar, 11º. Mesmo assim, assumiu confiança na Série C, com apenas 2 triunfos em 9 jogos. Então, cara, 3 empates e 4 derrotas. É um treinador que o currículo dele como treinador não é tão bom, né? Não é nível para treinar o Vasco da Gama realmente. E aí, eu vou deixar a fala do presidente Pedrinho lá na Vasco TV para vocês aqui. Vamos lá, vou dar um play aqui pra gente assistir. A forma na derrota. Tiveram vitórias que a forma também não me agradou. E não é uma crítica ao Paiva especificamente. Estou falando do que eu prego ali dentro do vestiário. Tiveram jogos com o próprio Cuiabá. Nós ganhamos aqui e a forma não foi a que a gente imagina. Porque a torcida do Vasco, ela é zero exigente. Ela só quer que lute. Ela só quer que honre. Ela não está em busca nem de um craque, de um gênio. Ela só quer um time que deixe a vida dentro do campo. E é isso que eu vou fazer. O jogador pode ser craque, pode ser limitado, mas ele tem que sair dali de campo honrando o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco merece um time que deixe tudo em campo. E ela reconhece isso. Então, assim, a torcida do Vasco é zero exigente. Zero. Está 40 anos sofrendo um monte de sacanagem. Então, ela é zero exigente. Então, o que a gente quer é só que o Vasco seja competitivo. É mais ou menos isso. Deixei o trecho para vocês aí. Treinador, né, do Rafael Paiva. Do Rafael Paiva não, perdão, sobre o Felipe e tudo mais. O Pedrinho acabou falando sobre a torcida, né, do Vasco. Vamos lá, o Cincinnati dos Estados Unidos tem até domingo para exercer a compra de Orediano, tá? Por 3 milhões de dólares. O Mário Coelho Vasco, segundo eles, a situação de Orediano, o atacante que foi um dos grandes destaques da MSL, o seu staff e o Cincinnati dos Estados Unidos já comunicaram ao Vasco, por ligação, a intenção de todas as partes da continuidade do argentino no clube americano. O FC Cincinnati tem até o dia 1/12, ou seja, mais 6 dias, para exercer a opção de compra do atacante, no valor de 3 milhões de dólares. Dá praticamente uns 15 milhões de reais. 15 milhões para mais, uns 16, vamos dizer, o dólar tá maior, né? Tá mais alto. Após esse período, o clube americano perde a prioridade, podendo o Vasco negociar o atacante para quem achar melhor, ou até mesmo, caso o atacante queira, solicitar o retorno do mesmo. O Vasco espera e acredita que até a próxima semana o FC Cincinnati formalize a opção de compra pelo atacante. A informação foi dada e a matéria foi escrita pelo Gilbert 10, ok? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o jogador Orediano. Pra mim, cara, seria titular absoluto no time do Vasco, um excelente jogador, infelizmente não quis jogar no Vasco, né? É um jogador aí, um exemplo que não quis jogar realmente dentro do Vasco, infelizmente, porque ele é um jogador que joga muita bola, inclusive. Lógico, os Estados Unidos é um campeonato bastante fraco comparado com o futebol brasileiro, mas ele tá jogando muita bola lá, né? E não é à toa que o Cincinnati quer desembolsar 15 milhões de reais no jogador, tá bom? Uma pena, né, ele não jogar no Vasco. Ele podendo estar aí futuramente indo para uma seleção argentina, talvez, porque o futebol brasileiro traz mais visibilidade para o jogador. Infelizmente, não é o que está acontecendo, tá? A outra informação é sobre o Pedrinho respondeu o Ramon Dias, tá? O Pedrinho falou o seguinte: não sabe o tamanho do Vasco, por isso falou aquela besteira. O presidente do Vasco diz que por isso que o treinador argentino fez algumas coisas em São Januário. Vamos assistir o vídeo aqui. E já engatando na pré-temporada, que eu estou me segurando para não falar, mas eu não consigo. Do calendário? Não, do Ramon Dias. Ele com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco. Com certeza ele não sabe. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco.
E se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. Ele está muito enganado do que é o Vasco. Então tá aí, a frase do presidente Pedrinho falando sobre o Ramon Dias, tá? E aí também tem outro vídeo aqui que eu vou colocar, dar um play pra gente assistir. Só o Ramon está na justiça. Está na justiça. E eu tenho muita dificuldade de lidar com ingratidão. Muita. E ele não pode se achar maior do que o Vasco, não. Nem ele, nem o filho dele. Ele não é. Eles não podem se achar maior do que o Vasco. Como as outras pessoas não podem se achar melhor do que as outras instituições, perdão. Então, assim, a questão ética, para mim, ela já foi quebrada naquela fala dele. Ele pode achar aquilo ali, é um direito dele achar. Mas o que a torcida fez por ele aqui, ele deveria exaltar eternamente. Porque se ele ressurgiu no futebol, agradeço a torcida do Vasco, que foi muito, muito grata a ele e foi muito justa com ele. Entendeu? E a questão das coisas que eu falei está na justiça. Então tá aí, o Pedrinho mencionando o Ramon Dias, né, falando um pouquinho sobre o treinador argentino. A gente sabe que tá o caso na justiça ali do Ramon Dias, do Vasco. O Ramon Dias alega que o Vasco demitiu ele, o Vasco alega e tem provas de que ele pediu pra sair. Então aí tá na justiça e vamos ver o que acontecer, né? E o Pedrinho falou que ele fez algumas coisas, as coisas a gente não sabe ainda. Enfim, tá? Se você não me conhece, primeiramente meu nome é João aqui, tá? Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até agora. Entra no nosso grupo do WhatsApp, vire membro do nosso canal também, muito importante. Deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Abraço, saudações vascaínas, abraço a todos.